Mensagem de Deus. Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o teu coração. Que bom estar com você e sua família em um momento muito especial, quando estamos trazendo a boa palavra de Deus. Hoje, uma mensagem que com certeza vai tocar no teu coração, no coração de tua família. Um texto lindíssimo da boa palavra do Senhor. Deus te abençoe. E uma boa programação para você e a sua família. O texto bíblico de hoje está no livro de Números, capítulo 10, versículo 29 e 30. Diz assim: Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele disse: Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Ao ler esse texto, eu fiquei a pensar de coisas extraordinárias que envolvem a vida de muita gente. No livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 11, Obabe é apresentado como sogro de Moisés, que na ocasião era mais conhecido como Jetro, conforme você lê em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Por que estou trazendo esses dois textos? Porque há interrogações se Obabe realmente era sogro de Moisés, ou o sogro de Moisés era Jetro. Porém, no livro de Números, no capítulo 10, no versículo 29, como lemos, Obabe é conhecido como filho de Reuel, que é o próprio Jetro, sogro de Moisés. Isso quer dizer que Obabe seria cunhado de Moisés. A probabilidade é que nesse tempo Jetro tivesse já falecido, e Obabe, nesta ocasião, tornou-se o chefe da família. Na verdade, Moisés queria que os seus parentes o acompanhassem, ou acompanhasse o povo de Israel e desfrutasse as bênçãos que Deus havia prometido ao seu povo. Mas como vemos na leitura do texto, Obabe recusou o convite. Ele preferiu ficar na sua própria terra, com o seu próprio povo. E Obabe significa, o seu nome significa estimado. Quando você observa o significado do nome, é muito importante porque o nome sempre foi importante. E o judeu sempre deu muita importância ao nome, principalmente porque cada nome tem o seu significado. O nome Obabe, como eu disse, significa estimado. Estimado é aquele que se estima. E estima é o sentimento da importância ou do valor de alguém. Ninguém é estimado quando não tem valor ético. Geralmente quem não tem, vamos dizer, uma conduta ética, não tem esse valor, ele não é estimado, ele não é considerado. Também aquele que não tem valor social, geralmente não é prezado ou estimado pela sociedade.
Quando a pessoa também não tem valor moral, aí você observa que esse alguém é detestado. Mas também a consideração vai além disso, porque o valor espiritual representa muito na vida de um homem, de uma mulher, na vida da família. Há um peso quando se diz que esta família tem valor espiritual, ou esse homem ou mulher tem valores espirituais. E, na verdade, quando alguém não tem nenhum desses valores, só há uma pessoa que o ama, e esse chama-se Jesus Cristo, o Salvador amado. Porque ele ama as pessoas que não têm valor nenhum. Ele ama as pessoas que estão no fundo do poço. Ele ama o mais vil pecador, porque o seu propósito é restaurá-lo, é dar-lhe condições de viver em sociedade, e até mesmo ele faz isto com que o solitário viva em família. E o conhecimento é muito importante porque era justamente isso que Moisés via em Eubabe. Ele viu o valor. Moisés via a importância de Eubabe pela experiência de vida que ele havia adquirido no deserto. Por isso, ele interessou-se em fazer este convite ao seu cunhado, que agora, como eu disse, da probabilidade seria o chefe de sua família. O conhecimento que Eubabe possuía do terreno pelo qual Israel haveria de percorrer poderia servir de grande ajuda. Você pode observar que a consideração de Moisés a respeito disso foi: nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirá. Esta foi a palavra de Moisés para Eubabe. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: nós acampamos ou acampamos-nos no deserto e você nos servirá de guia. Era isso que Moisés precisava. Ele estava necessitado da ajuda de alguém. E esse alguém era Eubabe, que possuía uma vasta experiência do deserto. Mas como você leu o texto conosco, a resposta foi negativa. E aquele que poderia ajudar, ele recusou e disse: não, antes eu irei à minha terra, à minha parentela. Veja bem que Eubabe perdeu uma grande oportunidade de ajudar o povo de Deus. Eu não sei quantas oportunidades você tem perdido na vida. Talvez você tenha tido, no decorrer de sua vida, muitas oportunidades de ajudar alguém. Por certo, você já teve oportunidade de ajudar a tua família, ou a família do teu vizinho, a família do teu próximo, ou ajudar uma entidade com fins filantrópicos, uma casa de recuperação que atende pessoas que são dependentes químicos, quem sabe um telefonema, pode ajudar esse mês, e você diz não. Alguém que bate à sua porta, um cadeirante para vender algumas balinhas, e você diz não, eu não vou comprar essa bala. Você está perdendo a oportunidade de ajudar tais pessoas. Quem sabe você está perdendo e perdeu muitas oportunidades de ajudar uma igreja. A igreja mais próxima de tua casa, a igreja do teu bairro. E você disse, não vou ajudar. Você deixou de ajudar a obra missionária, a obra evangelística, que está cumprindo o ID de Jesus, fazendo o discípulo e ensinando o que Jesus mandou ensinar. Quantas oportunidades você perdeu
em ajudar a igreja em suas construções. E você pode até dizer para mim, doando um dia do teu trabalho profissional? Quantas oportunidades você já perdeu em poder ajudar? Você perdeu a oportunidade de ajudar a obra de Deus. Quem sabe você faz parte de 4 tipos de pessoas que sempre fracassam e que sempre fracassaram? E pasme os senhores e as senhoras também, que tipos de pessoas como estas sempre fracessarão. A primeira classe dessas pessoas é a classe dos indecisos, os duvidosos. Aqueles que estão sempre mergulhados no mar de dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu vou me dar bem? Será que terei algum resultado? Será que eu, aceitando Jesus, realmente as coisas vão melhorar para a minha vida? Será que eu entrando lá para a igreja, ou entrando na lei dos crentes, como alguém costuma dizer, será que realmente alguma coisa vai mudar? Todo aquele que permanece nas dúvidas, nos momentos indecisos, sempre tem uma tendência de ter fracasso. O segundo tipo de pessoa são os poucos instruídos da palavra de Deus. Os que não prestam, na verdade, aquele interesse de aprender de Deus. Quando a Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento, alguém apenas esquece do conhecimento, que é ficar só na graça, e pede graça para tudo. Senhor, me dá graça, me dá graça. Eu preciso de graça. Sabendo nós que graça significa favor imerecido. Nós não merecemos a graça, mas a boa bondade, a longanimidade e a benignidade de Deus e as suas eternas misericórdias é que podem nos ajudar. Uma outra classe de pessoas que fracassam sempre são os desatentos. Os desatentos são aqueles que não prestam atenção às coisas espirituais. Eles estão voltados somente para as coisas materiais, as coisas deste mundo, as coisas que estão à vista. Eles não andam na estrada da fé. Eles dizem que são igual o Tomé, precisa ver para depois crer. Não sabendo eles, ou tais pessoas, que existe uma bem-aventurança para aqueles que não viram, mas creram. Então, essa classe dos desatentos são os que estão sempre desconectados com as coisas que são de cima. Eles não pensam nas coisas que estão do céu. Eles ficam argumentando, por exemplo, algumas conversas que alguém dizem sempre nas esquinas das ruas. Ah, ninguém que morreu voltou de lá para dizer como é. Tem alguém esperando que ainda o anjo vá descer para pregar o evangelho. Mas Paulo disse, ainda que um anjo desça, não creais. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo isto, ainda que desça um anjo para pregar um outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado, não creais. Isso porque os desatentos são aqueles que estão sempre desligados das coisas de Deus. Eles não prestam atenção que Deus está falando com ele. E Deus fala de muitas maneiras.